Você literalmente viveu o meme de entregar um PS5 em Chique Chique Bahia, né? Galera do Twitter, assim, é viver... Os caras vivem esse meme todo dia. Mano, como foi pra chegar lá? Porque é longe pra caramba, né, mano? Cara, doideira é longe, bicho. É longe, Chique Chique. Lá foi um PC de 6 mil reais. A gente começou com o PS5, os dois primeiros ganhadores da nossa campanha aí. E agora tá sendo um PC de 6 mil reais aí. E, cara, foi o seguinte: a gente foi pra Salvador, então de BH, teve que ir pra Salvador, né? Teve uma escalinha no meio do caminho, a gente parou lá no Rio, no Galeão. Esperou uns 40 minutinhos dentro do avião mesmo, nem desci do avião. Fomos pra Salvador. Chegou em Salvador, a gente alugou um carro em Salvador. Pegamos esse carro. Fomos até Irecê, que é uma cidade que fica mais ou menos, sei lá, 100 km de Chique-Chique. Dá uma hora e meia, 2 horas de carro ali. Dormimos em Irecê, porque parece que foi onde arrumaram um hotel pra gente dormir e tudo mais, porque parece que em Chique-Chique tava ocupado, o hotel que tinha lá já tava todo ocupado e tal. Fomos pra Chique-Chique no dia seguinte, acordamos, fomos pra Chique-Chique, gravamos lá e tal, e voltamos pra Irecê, pra dormir em Irecê no dia seguinte, sim, voltar pra Salvador. Porque essa viagem de carro de Salvador, Chique-Chique, dá 7 horas, mais ou menos. É chão. Bruto. E, cara, foi uma experiência do caramba, assim, porque nesse caminho é uma paisagem muito diferente, né? Que a gente aqui do Sudeste, eu que sou de Minas e tal, eu já, principalmente em Minas, pra São Paulo, pro Rio, assim, foi onde eu já peguei estrada. A gente tá acostumado a ver cerrado e tal, e lá já é um ambiente diferente, é um ambiente de caatinga, né? De sertão, as árvores retorcidas e tal. E teve uma coisa que eu achei fantástica, assim, que eu fiquei assim, abisado, fiquei de cara, igual o Chico Bento no shopping, que foram as usinas eólicas, cara. Aqueles geradores eólicos gigantes, e assim, são muitos, é incontáveis, assim, achei muito doido, assim, e, pô, muito desenvolvido aquela região, me surpreendeu, eu esperava uma região menos desenvolvida do que eu vi, e falar que tá, assim, muito massa, assim, região bem desenvolvida, cidade legal, com estrutura legal, uma cidade interior, claro, mas bem bacana, gostei muito, muito quente, mas muito bom. Você já tá num momento muito mais avançado na Kabum, né? Realmente fazendo projetos e tal. Mas como que é a trajetória do Digo pra chegar a Kabum, tá ligado? O que foi feito, qual conteúdo foi criado, com quem foi falado, o que você puder contar pra gente aí é maravilhoso, mano. Tá, vou tentar resumir o máximo que tem chão, hein? Tem 10 anos já, nós estamos em 2025. Pô, 10 anos desse mês, ó, foi mais ou menos setembro de 2015 que eu comecei a me envolver no universo de esportes. Vai, eu sempre fui gamer, sempre, pô, gostei pra caramba. É, Graças a Deus, meus pais tiveram a possibilidade de me dar um videogame, então eu tive um Super Nintendo, depois, posteriormente, tive um PlayStation, tive esse privilégio aí na vida, então, pô, jogava desde cedo jogos de videogame e tal. Depois jogos de computador. No computador até, a galera brinca e tal, ganhei um mundial de Worms na época, que é época de fóruns e tal, de comunidade. Então, assim, sempre tive esse lado gamer na veia mesmo, assim. E 2015, cara, eu fui. Exatamente 2015. 2014 eu trabalhei na 98 FM, 2015 eu fui despedido da 98 FM. E nesse tempo que eu fui despedido, eu ia muito na casa do amigo meu, e lá ele ficava jogando LOL. Ficava lá de bobeira, resenhando e tal, ele jogando LOL. E eu vendo ele jogar LOL, eu jogava Dota das antigas, Dotinha na Garena, Dota 1 mesmo e tal. Então, pô, doteiro assim, raiz. Vendo ele jogar LOL, eu falava, pô, isso é igual Dota, velho. Até mais simples, não tem deny e Calma, tal. calma. Essa sua frase é forte, mas vai. Os doteiros têm preconceito com o LOL, né? Não, acho que tá bom, tem, vai, tá bom. Tem, Não, mas é existe. porque parece muito, é o mesmo estilo de jogo, né? Um MOBA também e tal. E aí eu comentei com ele, pô, vendo ele jogar, falei, deixa eu baixar isso. Aí peguei, baixei em casa, comecei a jogar. E eu de curioso que eu sou, isso aí já é uma questão da minha personalidade mesmo. Comecei a pesquisar no Google e tal, mais sobre LoL. E nessa que eu pesquisei, começou a aparecer muito do cenário de esportes. Foi aquele ano que teve uma final emblemática, que foi no Palestra Itália, lá no estádio do Palmeiras, né? Que foi PEN e NTZ. Eles pegaram metade do estádio, encheram aquilo lá, foi um espetáculo e tal. E realmente foi um marco para os esportes. Eu acabei vivenciando isso, né? Era virgão no cenário, vamos falar assim, mas acabei entrando nesse momento, comecei a acompanhar naquele momento. E como eu vinha da 98 FM, trabalhava na promoção, eu vinha muito de uma bagagem recente de eventos, fazia muito eventos e tal. E ao ver aquele cenário, pô, lotando estádio ali e tal, não tinha, na real tava para não tinha rolado o NTZ BSPN, tava para rolar, mas já tinha esgotado ingresso e tal. Então eu falei, pô, tá aí, ó, se lota um estádio lá em São Paulo, deve lotar um bar aqui em BH. Peguei esse know-how que eu tava recente lá da promoção do 98 e fiz o Bar Legends BH. Só que na época não era esse nome, não. Eu tinha feito um outro nome lá. Não sei se era. Enfim, eu acho que era outro nome. E quando eu fiz esse evento,
tinha um outro cara fazendo um evento parecido. Aí foi engraçado que esse cara veio atrás de mim e tal. E quando foi ver, esse cara era um brother meu de infância, pô. Era o Mendes, Daniel Mendes, brotherzaço meu, assim, de tipo, pô, amigo de amigo. Tipo, tinha um brother meu que morava no meu prédio, ele era da mesma escola dele, a gente convivia junto na infância. Então, na hora que a gente viu, a gente rachou os bicos e falou, vamos juntar, pô, lógico e tal. Aí fizemos o Bar Legends BH, então tô citando o Mendes aqui porque foi um projeto nosso, né? A gente fez junto isso daí e tal. A gente fez o primeiro evento aí. Ele tinha feito, na real, o evento do CBLOL. Sei lá, ele tinha feito alguns, a gente fez esse primeiro junto. Foi do CBLOL ou do Wild Rift, que teve na época. E quando a gente vendeu muito ingresso já, tipo assim, a gente tinha vendido bastante acesso lá ao evento, era coisa de R$ 5, era só literalmente para contribuir nos gastos que a gente botou telão, a gente teve alguns gastos assim, de produção, tomou até um prejuzinho, na real, nesse primeiro evento. E eu falei, pô, vou levar um negócio pra filmar esse evento, porque eu quero vender esse evento, pô, pra patrocinadores, quem sabe, né, não consegue chegar a gente pra somar aí com a gente e tal. Potencial legal que eu tava vendo na parada, assim. 100% desse lado, assim, mais desse lado, vou dizer, comercial, né, do negócio que eu tava nesse início. E fui fazer o vídeo, só que na hora que eu fui fazer o vídeo, eu fui fazer o vídeo mostrando o evento, mas eu não só filmei o evento e tal, eu botei a cara e comecei a falar com a galera do evento. Aí eu até trouxe um pouco o bordão do Thiago Reis, que é o da Itatiaia aqui em BH, que ele fala seu nome e seu bairro com a galera, quando ele conversa com a galera e tal. Eu trouxe pro LoL seu nome e seu elo, que no LoL eles classificam a galera por elos, né? E, pô, deu certo, assim, foi legal. A galera achou legal, resenhei legal com a galera, eu sempre fui bem comunicativo e tal. E consegui extrair um conteúdo legal desse primeiro vídeo. Aí a galera falou, faz mais e tal. Aí nessa de faz mais, que começou o Digo Creator, vamos dizer assim, vai? Comecei a criar mais conteúdo dentro dos eventos que eu lavo em BH. Então, eu filmava os Bar Legends, que eram os eventos que a gente fazia, só que eles eram muito sazonais. Era tipo assim, uma vez cada 2 meses, quando tinha uma temporada de Mundial e tal, tinha 2 meses seguidos, assim, 2 eventos e tal. Mas é uma coisa assim, bem sazonal. Aí eu comecei no Anime Festival, com um evento geek que tem aqui na área. Comecei alguns eventos, assim, tipo BGS em São Paulo e tal. E trazer um pouco desse conteúdo voltado para lá. Eu comecei a cobrir o CBLOL, então a gente teve acesso da Riot Games para ir lá em São Paulo no estúdio fazer imprensa em alguns momentos. Eu tô até pulando um pouco algumas etapas, mas porque tanta coisa. Nesse início, o Bar Legends ele foi notado e tal, porque esse é um marco interessante que teve, pela Riot Games, que é a produtora do League of Legends. E ela chamou diversos produtores de Bar Legends, vai, Brasil afora. Tinha gente que fazia Bar Legends, tinha gente que fazia boate, festa gamer, tinha gente que fazia enfim, alguma coisa que tinha temática voltada pro LoL de transmissão do CBLOL e tal. Levou a gente lá E pra até São hoje Paulo. fazem, né, mano? Até hoje fazem isso aí. Eu lembro que em Arcane eles montaram um bar completamente temático com a Heineken e tudo mais. Até hoje tem essa tendência de criação aí, mano. E é muito louco esse bagulho do Bar Legends, mano, porque pelo menos eu, que sou mais novo nesse cenário, eu fui acreditar que tinha um cenário e ver um cenário em Belo Horizonte quando eu conheci o Bar Legends, mano. É bizarro, acho que foi lá pra meados de 2017 que teve aquela final no Sesc Palladium, e aí foi aí que eu conheci o Bar Legends e comecei a ver, caramba, mano, tem esportes em Belo Horizonte, tem esportes em Minas Gerais. Eu fazia vídeo pra YouTube e tal. Então eu comecei a fazer um vídeo na pegada de paródias, cara. Comecei a criar paródias. Foi daí que eu criei as paródias do CBLOL, que eram paródias zoando quem perdia na rodada. Igual, pô, eu peguei isso da 98, que na 98 tinha isso, de zoar Atlético Cruzeiro quando perde e tal, fazer uma paródia zoando. Aí eu É, peguei isso. paródia tem que ser quando perde. Quando ganha não é legal, tem que ser na zoeira. Eu acho que esse é o negócio. E você lembra de alguma paródia que tu fez assim que hypou, bombou, que você fala, mano, essa daqui foi a que a galera mais comentou? Tu lembra disso? Cara, teve alguns marcos. As paródias, tipo assim, as paródias começaram de pequenininha ali, eu fazia uns videozinhos assim com cena do jogo, legenda, eu cantando, às vezes, pô, eu não canto bem não, eu canto mal demais. Eu toco guitarra desde os meus 13, 14 anos, eu sou músico, mas na voz não tive esse privilégio não. E, enfim, teve 2 marcos. Essas paródias pequenininhas, teve uma que chamava Dias de Bronze e Dias de Prata, que era daquela do Charlie Brown, né? Dias de Luta e Dias de Glória. Que era, enfim, tinha o Yasuo, que é um personagem do LoL bem polêmico, como personagem principal da paródia, assim, e tal. E essa no Facebook bombou. Tinha a Ilha da Macacada, que era um grupo que bombava muito da comunidade na época. E ela pegou, acho que 500 mil, 600 mil visualizações na época na ilha. Legal, legal, Então velho. essa marcou Isso no bastante Facebook, né, mano? no Facebook. Doideira, doideira. Hoje em dia, criar conteúdo pro Facebook é loucura, pô. E tem a galera que Existe? cria. Existe, é isso que eu ia falar, existe, né?
Acaba sendo uma rede meio auxiliar, assim, mas existe. Tem gente que cria até exclusivo pra Facebook, assim. Tem muita gente que tá lá. Mas aí essa paródia marcou muito e teve algumas outras que marcaram, porque depois, vamos dizer assim, isso até é legal, vai condizer um pouco com essa cronologia, assim, da história. As paródias, quando eu comecei a fazer as paródias e tal, né? As paródias foram e tal, teve um momento, teve uma paródia que eu mandei num grupo de esporte de BH, que é até saudoso Matheus Marinho, salve Marinho, que é desse grupo aí. Se bem, acho que nem foi no grupo do Marinho, foi no outro grupo, que tinha antes até. Eu mandei lá, que até achei que eles iam me quicar do grupo, porque não tinha muito a ver, mas eu já puxei para um lado meio business. Falei assim, ó, meu trabalho aí, galera, faço paródias e tal. E beleza, aí teve um cara que botou essa paródia e gostou, que é o Bernardo da NFA. Ele gostou da paródia, falou, cara, você faria de outros jogos e tal. Eu falei, pô, com contexto a gente faz. Aí ele falou, então demorou, vai ter NFA e Copa NFA, vai ser um mês, assiste, faz uma paródia pra final. E aí a gente vai ver com o colé. Aí eu, beleza, peguei isso pra mim, falei, vamos fazer, fiz a paródia bombou, cara, essa paródia bombou também. Foi até o vídeo da NFA com mais visualizações até então, não sei se teve algum que passou Legal. depois, mas as lives pegavam muito view, mas os de vídeo foi um marco, assim. E depois teve a Liga Feminina, aí da Feminina eles nem me convidaram pra fazer paródia não, mas eu falei que ia fazer. E o brasileiro gosta do meme, né? O brasileiro gosta da paródia, ele gosta disso, né? Acho que o entretenimento, que o Brasil exige essa, essa sacada de não levar tudo talvez tão a ferro e fogo, tão a sério, né? A gente curte essa ideia de poder, é um campeonato, beleza, é uma disputa, uma competição, existe um cenário sério atrás disso, 100%. Mas eu acho que pra fanbase ali, eu acho que nada melhor do que uma paródia, nada melhor do que um meme ou que uma zoeira. Eu acho que é o que a gente, na verdade, busca quando a gente não tá tratando de assunto sério. Aí esse negócio de dar pitaco, né, as paródias da NFL, eu fiz a primeira, foi bom, a segunda nem me chamaram pra fazer não, eu falei, vou fazer, já falei, vou fazer. Aí nessa época eu tinha uma banda de rock, era uma vocalista, era uma mulher que cantava, a Rai. E eu falei, Rai, canta pra mim aí essa paródia, que é Liga Feminina e tal, pô, nada a ver ser homem cantando e tal. Aí eu fiz lá NFA das Poderosas, que era da Anitta lá, né? Show Uhum. das Poderosas. Dos poderosos, isso aí. E a paródia ficou legal, virou até hashtag NFA das Poderosas, a Liga Feminina, a galera começou a chamar de NFA das Poderosas e tal. Aí nesse virada de chave aí, até pegando agora por cronologia um pouco da minha história, foi quando começaram a surgir mais oportunidades, eu comecei a fazer daí um, um isso aí também foi meio que eu de enxerido. Falei, vou fazer um programa de melhores momentos que não tem da NFA. Aí trouxe uma abordagem meio cavalinho do Fantástico, trazendo ali um pouco de humor junto e tal. Fiz um piloto, aprovaram depois o piloto, já foi começar a ir pro ar semanalmente o programa, então, de melhores momentos, que era o Doutrinadas da Semana, tinha esse nome. E isso muito rápido, cara. Setembro, outubro, novembro, pandemia comendo solta. Chegou dezembro, Digo, tem uma proposta para você, vim para São Paulo, você vai se apresentar um podcast, Safe Podcast, o Doutrinadas vai virar um programa de estúdio, vai deixar de ser então, né, feito da forma de casa e tal, vai virar um programa de estúdio legal assim e tal. E além disso tem a NFA Division, que era a série B da NFA, a gente tem o projeto de se apresentar a NFA Division também e tudo mais. Aí já até saindo um pouco das paródias, as paródias continuaram, a gente continua fazendo paródia, então NFA Season 1 paródia. É porque aí, enfim, teve a paródia da NFA feminina, a gente continuou fazendo paródia nesse tempo também, além dessas produções. Aí começaram a vir umas paródias legais, e esse tempo foi virado de chave, que até isso faltou falar, mas antes de eu ir para São Paulo, com isso tudo que eu acabei de dizer, com podcast, com admito que essa foi a virada de chave da minha vida. Até isso foi 2021, foi quando eu comecei a viver de esportes. É... Mas enfim, eu ia estar vindo para São Paulo todo mês. Passagem paga de avião, hotelzinho, para gravar paródia. Só que as paródias que eram gravadas em casa, cena de joguinho, com legenda e tal, virou superprodução, pô. Tipo, de gola artista. Então, tipo assim, ia fazer a paródia do MC Pose, eu me trajava de MC Pose. Sei lá o quê. Baita produção, nunca tinha visto na minha vida, assim, do caramba, muito foda. Então as paródias foram tomando um nível, literalmente, de clipe de verdade, cinematográfico, assim, câmera violenta, nível de produção violento e tal. Eu fazia as Legal. letras dessas paródias, sempre eu fazia a letra, mas a produção visual tinha um diretor visual, um diretor artístico, pô, eu era maquiado, foda, assim, o negócio. Então teve esse primeiro degrau, assim, sabe, os primeiros grandes degraus, né, que subiu, que foi uma baita ponte, né, abriu muita porta para mim. E depois essa passagem para São Paulo aí, que foi quando veio com o podcast, NFA Division, Doutrinados em Estúdio. E aí foi girando um monte de coisa. Aí tem uma história legal que eu acho que vale contar, que é da NFA Division, que um belo dia, velho, o narrador sumiu, cara. O narrador não foi. E quem apresentava a NFA Division era eu
e o narrador. Eu ficava até comentando também. Aí, basicamente, era o seguinte, Diego, é você e tu, velho. Não tem mais ninguém. Sumiu, a gente não consegue. Tentamos ligar pro cara, sumiu, desapareceu. Tô até preocupado. Produção. E nessa aí que o narrador não apareceu, eu tive que tancar no peito e narrar, velho. Tive que narrar ali. Por sorte, eu narrava LOL nesse tempo que eu. De Barlés e tal, fazendo conteúdo, de meter a cara e tal. Comecei a narrar LOL um tempo e tal. Sabia narrar alguma coisa, mas não sabia narrar Free Fire, não. E Free Fire é difícil demais de narrar. É muita informação, é muita coisa na tela, é muito jogador. 100 players, né, mano? Battle Royale. 48, 48. Mesmo assim, gente pra caramba. Maluco, tá? Isso, e é quase impossível, na verdade, né? Como é que você. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, não é um depois do outro, né? Meu, eu fico imaginando, às vezes eu vejo alguns campeonatos assim de, sei lá, CS, LoL e etc, que é 5 contra 5, que é um mapa teoricamente pequeno, Uhum. que você e já é difícil às vezes, você pegar o próprio câmera, eu não sei como é que chama esse fulano, que fica trocando a câmera principal. Ele já perde algumas coisas, imagina num 48, não tem como não perder as coisas, né? É uma loucura. É o League Ops esse cara que fica trocando as câmeras e tal. Aí, ó, League Inclusive, Ops. pô, o League Ops da NFA lá da época, o Jacozinho é bruto, o cara é muito bom e tal. E eu narrando ficava totalmente perdido. Ele mandando super bem nas câmeras, eu lá, o que que tá acontecendo? E eu tentando narrar. Foi que entre horroroso. Mas sim, horroroso, que beleza, né? Tentei, É o né? que deu, né? É É o o que deu. deu. É o que tinha. É o que tinha. Fez o E melhor nas condições que dava, ué. é o que dava. Isso foi na terça-feira, pô. Aí na quinta-feira tinha de novo. Só que aí eu, pô, graças a Deus eu tenho isso um pouquinho, de ser chato com o que eu faço. Aí eu estudei muito o que eu fiz na terça, porque vendo a transmissão, falei, nossa, que coisa horrível e tal. Fui melhorando assim, foi buscando melhorar, né? Fui estudando, fui fazendo sozinho em casa, assim, ó, pegando partida de Free Fire qualquer e narrando e tal. Quinta-feira, a mesma coisa. O narrador da época não tava lá e eu tive que narrar. Aí foi bem melhor, bicho. Foi extremamente. Sim, foi um salto, longe de ser bom, mas foi um salto gigantesco. E nessa brincadeira, eu falei com o Marcelo, na época, o Marcelo, Bernardo e o Samuel, que são os sócios lá da NFA, que são os donos lá da parada toda. Falei, Marcelo, deixa eu tancar isso aqui agora, criei gosto, gostei, deixa eu fazer. E nessa eu comecei a narrar também. Então nessa eu virei narrador da NFA Division. Por um ano e meio eu narrei a NFA Division. Essa brincadeira aí de ter que tancar no peito até a NFA Division no momento, ela acabou. Foi um ano e meio eu narrando e apresentando. Depois o Brunão veio pra somar. Brunão MRT, parceiraço, um abraço pra ele. É, era o meu comentarista, então a gente fez uma dupla, um duo bem legal. Narramos CFFL também, que era outro campeonato de Free Fire que tinha da comunidade, que dava uma grana bem bacana pra comunidade. Era bem legal. Então a gente teve uma bagagem, assim, né? Falando aqui de paródia, apresentando programa, criando conteúdo, narrando. Então, assim, a gente foi tendo oportunidade e fomos abraçando as oportunidades que tinha ali, né? No meio do caminho. E voltando pra paródia, que você falou de marcou, né? Paródia que marcou. No momento que a paródia viraram super produções, assim, que rolou esse degrau aí que a gente escalou e tal. E na NFA tava, pô, a gente mesmo, nós mesmos, né, fazendo as paródias ali, a própria produção, o diretor, a gente foi melhorando, né? Escalando e tudo mais. Chegou um nível que a gente ficou, sim, muito bom. A gente ficou muito, muito bom mesmo, assim. E teve uma paródia que bombou pra caramba, que era do Matuê, que tem uma música do Matuê, que é aquela. Acho que ela é 666, 777, uma coisa assim que chama 777, 666 e tal. Que é um clipe que ele, tipo, meio 3D e tal. A gente fez um clipe 3D, então pegaram meu rosto, fizeram um mocap 3D, fizeram um clipe todo Oh. 3D, pegaram o Samuca, que é careca, que é narrador da NFA principal na época, e o vilão nesse clipe que o Matuê luta é um cara careca também, fizeram ele no mocap do careca, fizeram um clipe igualzinho, velho. O clipe original do Matuê, só que como se fosse com um gráfico de PlayStation, vamos Free dizer Fire? assim. É, Ah, tá, sei. boto fé. Da hora. Maneirinho. Aí, tipo, a ideia foi essa, a proposta do vídeo foi essa, vamos fazer esse clipe com um gráfico piorado. Tipo assim. E, cara, essa parada bombou, essa aí bombou. Essa pegou 600 mil no YouTube no canal da NFA, né, no principal, mais centenas de milhares de views em outros canais que pegava e botava, e TikTok também, Instagram. Essa daí foi, de longe, o maior sucesso, assim, de alcance. Quando a gente fala Digo, né? Eu só te chamo de Digo a vida inteira. É Diogo? É Digo de quê, meu irmão? Me conta. Cara, é muito boa essa pergunta, que isso é uma baita de O uma que polêmica. é polêmico, eu digo. Eu ia te chamar seu nome agora, mas eu não sei seu nome, Digo. Cara, Me e diz já aí. respondendo essa pergunta, eu, como um Rodrigo, fico indignado das pessoas não saberem que Digo é um apelido única e exclusivamente de Rodrigos, velho. Porque Diogo e Diego são nomes que parecem Digo.
Ah, é Mas verdade. eles não são Digos. Eu não sei, agora eu até me reitei. Se tiver algum Diego, o Diogo que é Digo, me fala aí. Mas todos os Digos que eu conheço são Rodrigo. Ó, o Digão, do Raimundos, é Rodrigo. O, Rodrigo. os Diguinhos jogador, tem os Diguinhos jogador, Rodrigo. tudo Rodrigo. E os Aí, outros Digo que eu conheço são de Rodrigo também. verdade, pronto, então é Rodrigo. E seu sobrenome, Rodrigo? Pronto. Rodrigo Soares, Soares Pereira, meu nome completo. E agora me complete, qual que é a plataforma que você mais usa pra game hoje? Celularzinho, computador ou console? Cara, tem um tempo já que eu sou PC gamer total, assim, eu sou PC. usuário de PC total, assim. É mouse e teclado, controlinho, pô, da época das antigas lá, né, a gente é raiz, né, então a gente sabe brincar também. Agora, no celular, velho, nossa senhora, pedra, eu sou ruim Ruinzinho. demais. É, meu amigo, eu sei como é, 36 anos é assim. Agora pega o menino de 10 pra tu ver o que que faz no celular. Não, até falando um pouco disso, velho, puxando um gancho, né, puxar 2 ganchos. Primeiro sobre é porque um gancho vai puxar outro. Sobre o cenário de esporte ser estagnado, também tem um fator que foi o fator pandemia, né. O fator pandemia, ele, cara, ao contrário do resto dos mercados tradicionais, para os esportes foi absurdo, para os games no geral, foi um boom violento, para o entretenimento como um todo digital, né. E os games, os esportes tiveram um boom violento na pandemia. E esse boom foi, assim, loucura. Eu vivi esse boom. Foi na época que a NFL estava pegando, assim, um campeonato independente de Free Fire, pegando 600.000 espectadores simultâneos. É loucura, é muito número, assim. Streamer pegando 200.000, 300.000. Esses números não são reais, mas, exceto grandes transições, grandes finais, assim, não são tão inchados, inflados, igual foram na pandemia, até pela disponibilidade das pessoas para estarem assistindo, né, uma transmissão ali. Então, assim, trazendo um pouco isso, acho que a pandemia influou muito o mercado na época, porque, pô, falando, por exemplo, lá do entretenimento, plataforma de live pagando milhares de dólares para streamer. Tinha streamer que pegava $500.000 por mês de plataforma de live. Streamers menores, eu na época em ascensão, pô, eu tava ali com 10.000 seguidores, 30.000 seguidores, subindo, escalando até uns 30.000 seguidores ali e tal. Tinha um contrato legal, que já passava de $1.000 e tal. Então, assim, tinha vários contratos assim. Então, realmente foi muito bom para todo mundo. Só que isso inflou o mercado como um todo, inflou salário de jogadores, né? Inflou tudo e tal. E chegou um momento que quando tudo voltou à normalidade, vamos dizer assim, esse pico que foi muito grande, né? Voltou aonde deveria ser o normal, vamos dizer assim. Isso deu uma quebrada no mercado, atrapalhada no mercado. Porque o cara que estava lá ganhando, vou dar um exemplo, R$ 100.000 por mês, não tinha mais essa oferta, essa proposta, essa oferta de mercado pro cara e tal. E pro cara que também abriu mão de um salário que para ele é real durante, sei lá, 2 anos ganhando aquilo. Então assim, o cenário deu uma chocada ali, até todo mundo entender a realidade de novo e todo mundo ceder de um lado, ceder do outro e a gente voltar ao equilíbrio, vamos dizer assim, sabe? Essa é Uhum. uma visão minha, né? Eu senti um pouco disso. Aí falando um pouco disso, vai vir o Free Fire, porque o Free Fire viveu esse boom pra caramba da pandemia, assim. Eu, por acaso, entrei no Free Fire de paraquedas com as paródias nesse momento, mas é um cenário que já estava formado, então tinha Nobru, Hudson Amorim, Serol, Widzão, uma galera gigante, Jagode, Bach, são nomes gigantes que eu falei aqui, que até hoje são gigantes, vieram do Free Fire, né, cresceram ali com o Free Fire, hoje alguns nem fazem Free Fire mais, e cara, esses nomes assim, puxando pro Free Fire, nessa molecada e tal, galera jogando no celular é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Galera joga muito e tal, e realmente falando sobre acessibilidade, né, o que você traz agora aí e tal, que você comentou, o Free Fire é um jogo muito acessível para todos os lados, desde a parte financeira, social, né, o cara que não tem acesso a ter um computador, um videogame, às vezes consegue ter um celular que nem é dele, mas às vezes é da mãe dele, é de um parente próximo, da tia, de um pai, ele consegue jogar ali, desenvolver uma habilidade assim violenta e tal. É... Pô, tem um cara que eu conheço do Free Fire, o Jonathan, vou dar um abraço pra ele, inclusive. Pô, estimo demais esse moleque. Jonathan é tetraplégico, ele joga Free Fire com a boca, meu irmão, com a caneta, e joga demais, assim, demais, assim. Eu no computador, emulador, jogando, você pode fazer tirar X1 com o John, é que eu jogo bem no emulador, hein, me garanto. Eu não aguento, não, filho. Ele me humilha, né, mano? Então, assim, é muito massa essa acessibilidade aí que os jogos trazem, né? Que o Free Fire traz, a molecada aí, igual você falou, os Enzo aí, engajadaço, jogando muito e tal. Querendo ou não, é mais oportunidade que surge pra garotada também, né? E eu tenho um exemplo pra dar sobre isso, óbvio que, foge um pouquinho dessa linha, mas eu acho que o game tem esse poder também, velho.
é que, tipo, por exemplo, na escola do meu filho, né? Tinha um menino da sala dele que ele tinha um certo problema de comunicação mesmo, assim. O menino não se comunicava muito bem, então já começou também a ter aquela sensação de bullying contra ele, ele já era o excluído, você já começa a ter ali alguns problemas sociais, né? E aí a escola fez lá eu não sei se foi um campeonato, um festival, que rolou game na parada. E esse moleque era um absurdo jogando. Esse moleque ele saiu de ser o menino zoado do bullying, de ninguém falar com ele, pra ser um menino inteirado da escola, no grupinho, por conta de game, velho. Então, por mais que não seja uma deficiência física, mas que era uma deficiência social ali que tinha, isso foi tratado pelo game. Então ele conseguiu se comunicar, ele conseguiu se demonstrar, ter uma habilidade, mostrar que que realmente ele tem valor, né, através de uma coisa que os outros nem saberiam ali se eles não tivessem esse campeonato acontecido. Então o game ele traz mesmo essa possibilidade de incluir as pessoas aí, sejam pela questão social financeira, ou seja até pela questão social cognitiva mesmo e humana da parada, né? Mano, aonde que o Digo quer chegar no futuro? Tipo assim, tem algum projeto que você sonha muito em fazer, de repente, sei lá, a gente tá no momento da LTA, apresentar uma LTA sua, alguma coisa assim. Tem um sonho extraordinário no momento hoje? Pô, legal, cara. Tem que sonhar, né? A gente tem sonhos sim, pô. Hoje eu tô atuando muito como creator, né? Falando do Digo hoje, assim. Eu sou embaixador do Cabo Esportes, muito criador de conteúdo. Então, assim, faço lives e tal. Mas eu também sou um caster, né? Eu sou apresentador, sou narrador e tal. E esse é um lado, é um sonho que eu tenho de voltar, quem sabe, apresentar uma grande liga, né? Igual você falou, uma LTA Sul, quem sabe? Ou então, enfim, não sei, quem sabe uma grande liga aí de um grande jogo, de um grande cenário, assim. Com certeza é um sonho. E falando assim como saindo, quebrando um pouco, quem sabe até a barreira dos games aí, né? Eu digo como apresentador, eu tenho muita vontade, aí até vontade e acredito muito nesse potencial dos esportes. Eu acho que a gente vai chegar no mainstream um dia. Nós vamos estar nas TVs, né? Na TV dos principais canais aí de TV e tal. E acho que a TV hoje ela tende a adotar a internet cada vez mais, né? Vai surgir muita oportunidade aí. Então, quem sabe um dia ter um programa de TV aí, ó, abordando games e esportes e tal. Esse é um sonho que eu tenho. Pô, irado, e não é um sonho distante, não, mano. É um sonho que tá acontecendo. Cada vez mais a gente tem mais espaço nesse mundo. Tipo, a Sport TV hoje tem um canal dedicado pra games, tá ligado? A Itatiaia hoje tem um portal especializado pra games aí, que foi inaugurado. Então, tipo, é um mundo que tá cada vez mais palpável. É isso, é um sonho, igual eu falo, né? Um sonho com pés no chão, um sonho real. A gente trabalha aí no dia a dia, né, e tal, pra tá galgando áreas maiores e tal, galgando novas oportunidades aí, igual eu falei, quem sabe de ter um dia um programa de TV, né? Mas é isso, e pô, ainda remando um pouco nesse sonho, né? Hoje, eu, como embaixador do Cabum, quero ter construído uma história longeva aí com o pessoal do Cabum. Graças a Deus, a gente tá fazendo um trabalho bem legal juntos. É, tá todo mundo muito feliz, todas as partes aí, assim. E isso é legal. Quero, quem sabe, assim, daqui a 10 anos ser lembrado como o Digo do Cabum, até hoje, né? Levar Cabum no peito e tal. Vejo que tem algumas marcas que levam isso, né? Fazem isso de levar embaixadores e tal. E Cabum, a gente tá construindo isso junto e tal. Então, pô, ó o cara do Cabum ali. Isso é legal. Quem sabe você ser lembrado por isso, eu acho que é um sonho sim também, não deixa de ser uma realidade, pés no chão aí, pra gente galgar. Pra mim é sempre uma honra, mano. E também não se esquece de conhecer todas as redes sociais de todo mundo, conhecer a do Resenha, conhecer a Bufly, a LBE, o Digo, o Guga e eu também. E é isso, galera. Fica o meu agradecimento aqui. Se vocês quiserem encerrar daí também, tamo junto. E é isso. Galera, passando mais uma vez, né? Acho que é agradecimento aqui não só a Bola e Digo pelo tempo que a gente passou aqui, mas por todo mundo. E aqui também para as empresas, né? Eu acho que nada teria acontecendo aqui se não fosse Banfly, se não fosse LBE, se não fosse Kabum também, de certa forma. Então, agradecendo todos aí para que a gente possa continuar nosso resenha daquele jeito. Hoje foi um dia ótimo de resenhar, fiquei sabendo bastante coisa sobre Digo, sobre o mercado, sobre como tudo aconteceu. E espero que vocês aí tenham ficado pelo menos um tempo entretidos aí conosco. E vambora! Gostei do LOLzinho e agora segura. Valeu demais, vai virar louzeira, hein, Guga? Será? Obrigado pela Isso. oportunidade aí, viu, galera? Obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que teve curiosidade, né? Conhecer um pouquinho mais da nossa história, da nossa caminhada. Agradecer Sim, também, especialmente aí, né? Pô, Peraí. quem tá do meu lado sempre, né? Minha noiva, a Cássia, a minha filha Helena, a meus pais, a Cabum, que tá com a gente aí na caminhada, parceiraça, Cabum Esportes, Logitech também, que tá com a gente aí na caminhada, Israel, que ajuda a gente nos designs aí, tamo juntas, Israel.
pessoal do Morimori Peco Peco, restaurante aqui de BH também, que é parceiraço. E é isso. Valeu aí pela oportunidade. Tamo juntão.